Deuteronômio, capítulo 25. A pena de açoites. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Voltando, Deuteronômio, continuando no versículo 2: se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer. Versículo 3: desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. 2 Coríntios 11:24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Observemos aqui, os judeus costumavam aplicar um castigo muitas vezes mortal, chamado entre aspas quarentena, que consistia de uma sessão de 40 chibatadas menos uma. Mateus 10:17. Mateus 10:17. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Voltando em Deuteronômio, então nós lemos versículo 3: desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Versículo 4: não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. Provérbios 12:10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. 1 Coríntios 9:9. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Voltando em Deuteronômio, agora versículo 5. A lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Veja só no comentário desta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Nós vamos ler aqui o comentário no rodapé. A tradição do casamento sob levirato, abre parênteses, tradução latina da expressão hebraica ibum, entre aspas, casar com o cunhado, fecha parênteses, era antigo e não se limitava aos filhos de Israel. Quando um homem morria sem filhos, seu irmão devia tomar a esposa dele como sua mulher. Os filhos desse casamento eram reputados filhos do primeiro marido, e assim mantinham-se a linhagem específica de cada família israelense, abre parênteses, prática abolida da lei depois de 1950, mediante decisão do Rabinato de Israel, fecha parênteses. Onã recusou-se a cumprir com sua responsabilidade porque seus filhos não receberiam herança primária. Gênesis 38, 8-10. O livro de Ruth revela que o costume do casamento sob levirato incluía mais gente, além do irmão do marido morto. E uma nova extensão da tradição é observada no fato que Boaz se casou com Ruth e não com Noemi. A lei do levirato não era aplicada se tivessem nascido filhas. Números 27, 1-11. Esta lei levantou a questão que, mais tarde, os saduceus colocam para Jesus acerca da ressurreição. Mateus 22, 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Versículo 24 de Mateus 22. Mestre,
Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Versículo 26. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro até chegar o 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Versículo 29. Então Jesus lhe esclareceu 2 pontos. Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Versículo 30. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? 2 pontos. Versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Veja só, os saduceus apresentaram uma questão fechada para Jesus. Eles aceitavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia como autoridade divina, e há séculos estudavam o assunto sobre o qual interrogaram Jesus. Reivindicaram a lei do levirato, do latim levir, cunhado, promulgada a fim de proteger as viúvas, garantir as propriedades e a continuidade da linhagem familiar. Deuteronômio 25, 5, 6, que estamos lendo. Gênesis 38, 8. Para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo. Para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo e com isso desmoralizá-lo. Entretanto, Jesus usou o próprio Pentateuco para mostrar que eles não estudavam as Escrituras com o devido amor a Deus e por isso erravam. Nos céus não há casamentos e receberemos novos corpos, como os de anjos, entre os quais não há macho nem ou fêmea. Portanto, debater esse assunto não faz sentido. Além disso, os crentes ressuscitados viverão eternamente, uma verdade firmada no caráter de Deus. Lucas 20, 28. Aqui leremos: Mestre, Moisés nos legou por escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Veja só aqui. Os saduceus pertenciam a uma linhagem sacerdotal dos aristocratas judeus que influenciavam decisivamente a política e a economia israelense, e não tinha adeptos entre os pobres. Eles não acreditavam na ressurreição e pregavam suas interpretações sobre a lei do levirato, uma crença dos antigos judeus que impunha à viúva o casamento com o irmão do marido falecido, com o propósito de assegurar a continuidade da família, ou seja, da patrilinearidade. Gênesis 38, 8. Atos 23, 6, 8, onde Paulo tumultua o sinédrio. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmavam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Voltando em Deuteronômio, versículo 6. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Versículo 7. Contudo, seu cunhado recusa desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar que ficam à porta da cidade e declarará: 2 pontos. Meu cunhado está recusando suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando: 2 pontos, não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos, tirar-lhe-á uma das sandálias dele
cuspirá em seu rosto e fará esta declaração, : é precisamente isto que se faz contra um homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. Versículo 10: E daquele momento em diante toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a filha do descalçado. A filha do descalçado. Atitude ética nas brigas. Versículo 11: Quando dois homens, irmãos israelitas, estiverem brigando, e a esposa de um deles aproximar-se na tentativa de livrar o marido daquele que o ataca e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então cortar-lhe-ás as mãos, e teu olho não tenha dó nem piedade. Pesos justos e medidas justas. Versículo 13: Não terás em tua bolsa dois tipos de peso, : um pesado e outro leve. Versículo 14: Não terás em tua casa dois tipos de medida, : uma grande e outra pequena. Versículo 15: Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que Yahvé, teu Deus, te concede. Porque o Eterno teu Deus abomina a todos os que praticam tais injustiças, todos quantos negociam desonestamente. Versículo 17: Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando foste liberto e partiste do Egito. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa e pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Versículo 19: Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede, para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disto. O versículo 16, aqui na Almeida Revista Corrigida, está: Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. 1 Tessalonicenses 4, 6. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Provérbios 16, 6. Por intermédio da misericórdia e da verdade que se faz expiação do pecado, é pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Veja só aqui no comentário: quando uma pessoa ou todo um povo se arrepende das más escolhas que fizeram e consequentemente dos maus caminhos pelos quais andaram, abre parênteses, em afronta à vontade expressa de Deus em sua palavra, fecha parênteses, o Senhor, mediante a pessoa da obra do seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, perdoa todos os pecados e prepara o convertido, aquele que teve a rota da sua vida radicalmente alterada da morte para a vida, para seu reino e a vida eterna.